Olá, esse é mais um vídeo de treinamento da equipe do atendimento. Antes da gente iniciar este módulo, que é sobre interação, gostaria de falar um pouquinho para vocês sobre o que está atrás dessa tarefa. No treinamento, a gente vai mostrar aqui o que é necessário ser feito, mas eu queria explicar o conceito para vocês entenderem por que é que tem que ser feito dessa forma, tá bom? Então, para a gente entender essa tarefa, a gente precisa entender por que o nosso escritório tem como base um formato consultivo. O que significa esse consultivo? O que é de fato ser consultivo? Consultivo é você se relacionar com o cliente, entender as particularidades do cliente, o dia a dia do cliente e adaptar uma rotina que precisa ser executada nessa realidade do cliente. Você só consegue fazer isso se você se envolver com o cliente, se você entender o que ele faz no dia a dia, quais são as necessidades e as particularidades dele. Então, apesar do nosso escritório ser muito tecnológico, a gente ter muitas ferramentas de processos, ferramentas de automação, agora inteligência artificial, que são de fato necessárias, né? A gente não deixa esse relacionamento ficar na mão da tecnologia. Tem sempre um ser humano interagindo com outro ser humano. Gente gosta de gente. Então, a tecnologia é para a gente processar, para a gente automatizar, para a gente ganhar velocidade, para a gente ganhar assertividade. Mas o relacionamento, ela é de gente para gente. Bom, então vamos lá para o assunto do treinamento. O assunto do treinamento é interação de pareceres. A gente precisa entender que os pareceres são produzidos pelos técnicos. E eles fazem aquele documento padrão, preenchem numa linguagem já não tão técnica, onde o cliente ele tem, né, uma capacidade de interpretação. Porém, muitas vezes o documento ele é enviado e não é dado a devida atenção. Por isso vem a interação, que é o relacionamento da equipe de atendimento. É falando assim, ó, cliente, você entendeu o que está escrito aqui? Tem alguma dúvida? A gente tem esses e esses e esses pontos importantes. É necessário que você nos dê um retorno, ou não, é só para sua ciência. Então, existem vários tipos de interações para vários tipos de pareceres e é o que a gente vai ver aqui. Então, eu quero dar alguns exemplos para vocês aqui. No treinamento vai se aprofundar em todos os tipos, mas eu quero dar uma pincelada geral no que é de fato o objetivo da interação. Então, a gente tem um problema de vencimento de férias. Lá no parecer, o técnico apontou que daqui 30 dias as férias irão dobrar. Então, o cliente precisa urgentemente dar as férias para o colaborador. Na interação, esse texto ele tem que estar explícito. Cliente, ó, para tudo, isso aqui é uma urgência. É esse relacionamento que a gente quer que o atendimento tenha com o cliente. Numa apuração fiscal, olha, cliente, ó, para tudo, você está emitindo nota errada, você está emitindo nota com a alíquota errada, deu problema esse mês, vai dar de novo. Ou numa pendência, olha, tem várias pendências na PGFN, vão para cartório. Então, eu quero que vocês entendam o seguinte, quando os pareceres, eles estão em conformidade, estão regulares, não há nenhuma urgência, existe a mensagem padrão em que está tudo certo. O cliente pode olhar e não olhar, está tudo certo. Mas muitas vezes existem alertas que eles precisam de intervenção do atendimento. O atendimento precisa estar sensível a isso, e precisa entender isso. Que não é só mandar que tudo bem se ele olhar ou não olhar. Não, precisa de uma intervenção. Precisa falar com o cliente, precisa ter retorno do cliente, precisa enviar e falar, cliente, você leu essa mensagem aqui? Você viu que ela é uma mensagem super importante, que eu preciso do seu retorno? É esse tipo de relacionamento que a gente precisa criar com os nossos clientes. Agora que vocês entenderam qual é o conceito do relacionamento com o cliente
e deste módulo de interação, que é interagir sobre os pareceres técnicos, aqueles que são só de orientação e aqueles que são de fato para intervenção, aqueles que são urgentes, que precisa que o cliente dê um retorno. Vocês vão ficar agora com os tipos de pareceres e detalhes de como interagir as mensagens em cada um deles. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao treinamento de interação. Esse treinamento ele tem como objetivo padronizar as interações e principalmente o entendimento da equipe do atendimento do nosso escritório. Nesse treinamento, nós vamos ver dois tipos de interações. Interações simples, que são aquelas com o formato de orientação, e nós temos também as interações com intervenção. As interações com intervenção, ela precisa de um retorno do cliente. Mas, antes de iniciarmos nosso treinamento, eu gostaria de deixar essa frase aqui com vocês. O maior benefício de treinamento não vem de se aprender algo novo, mas de se fazer melhor aquilo que já fazemos bem. Nós somos uma equipe totalmente competente. Acredito que com treinamentos, ajustes e processos, nós vamos conseguir elevar o nosso nível e principalmente a qualidade para o nosso cliente. Antes de chegarmos na parte de fato das interações, gostaria de deixar aqui alguns conhecimentos básicos que vocês precisam ter para conseguir realizar as interações. Então, a primeira delas é como vocês vão localizar os documentos que necessitam de interação. Sempre que chegar para vocês uma demanda de interação, a etapa anterior será os documentos que necessitam de interação. Então, sempre que vocês tiverem uma demanda de interação, abram o fluxo e verifiquem a etapa anterior. Essa etapa anterior terá os documentos de interação. Outra informação que vocês precisam ter é como verificar se o cliente baixou esses documentos. Então, na mesma etapa, na tarefa de finalização dos documentos, onde você vai localizar os documentos de interação, ao lado direito você vai ter o status daqueles documentos. Como esse exemplo, vocês vão verificar que está baixado pelo cliente. Você consegue verificar se ele baixou, qual o horário que ele baixou. Isso serve tanto para as interações, mas principalmente para nos resguardar caso o cliente nos diga que não recebeu, não visualizou, não baixou. A gente tem esse item, né, como prova para mandar para ele. E o último item aqui que eu preciso que vocês tenham conhecimento é como localizar as mensagens que nós cadastramos no GestaMenser. Essas mensagens, elas são padrões, onde vocês vão clicar e editar apenas os campos em negrito. A grande maioria é nome do cliente, né, o nome da empresa, e também a competência. Alguns outros itens, mas sempre os itens que estão em negrito. Conforme for passando os slides das interações, eu vou dizer para vocês quais são os itens que precisam ser editados. Os demais vocês não precisam fazer nada, vocês só vão mandar para o cliente, tá? Então vamos começar com as interações de orientação. Essas interações são aqueles documentos que não temos a intenção de resolver nenhum problema, apenas de orientar o nosso cliente. Quais são elas? Levantamento de pendência, onde o status é regular, ou seja, não há nenhuma pendência. O parecer de folha de pagamento. Interações de parecer de apuração fiscal, sem nenhuma ressalva do técnico. Ou seja, o técnico ele não apontou nenhum erro, nenhuma falha, algo que ele precisa de retorno ou intervenção com o cliente. Aviso de férias com limite de gozo superior a 6 meses. Então, são aqueles clientes que estão com funcionários novos ou que aquele limite de gozo é daqui a 6 meses para frente. Envio de documentos, como folha fixa, prolabore, documentos admissionais, documentos rescisórios, documentos de férias e qualquer outro tipo de documento que venha a ter. Envio de parcela de um parcelamento em dia, ou seja, o cliente, sempre que nós enviamos a guia, ele pagou todas as guias, então não temos nenhuma parcela em aberto. Vamos ver aqui agora, exemplificar cada caso. Levantamento de pendências regulares. Como vocês vão identificar que é esse
o texto que vocês vão utilizar. Aqui eu vou mostrar para vocês todos os textos, tá? O foco é esse. Como vocês vão identificar, qual o documento que vocês precisam interagir e qual o texto que vocês vão utilizar. Então, quando que eu sei que é um levantamento de pendência regular? Vai ser aquele que o parecer não vai constar nenhuma pendência, ou seja, todos os órgãos estão sem pendência, tanto na Prefeitura, Receita Federal, Cefaz e FGTS. Caso algum desses órgãos tenha uma pendência que seja, você já irá utilizar uma outra mensagem. A gente vai ver lá na interação de intervenção. Aqui é aquele cliente que não tem nenhuma pendência. Então, qual é o documento que você vai encaminhar? Você vai encaminhar no grupo apenas o parecer, né? Aquele parecer que consta para o cliente que ele não tem nenhuma pendência. O texto, ele vem da seguinte forma: realizamos o levantamento de pendência mensal da empresa. Aí vem o item editável que vocês vão colocar o nome da empresa. Conforme parecer enviado, a situação fiscal é regular, não constando nenhuma pendência cadastrada até o dia ao outro item editável que você vai colocar a data que o nosso técnico ele colocou que ele consultou essa pendência. Normalmente ele vem lá embaixo do parecer fiscal, seja, nesse momento que eu estou gravando, em janeiro de 2025, o último levantamento foi realizado dia 31/12 de 2024. Então aqui eu colocaria, não constando nenhuma pendência cadastrada até o dia 31/12 de 2024. Qual a importância de se colocar essa data? Caso futuramente venha a ter alguma pendência nessa empresa, a gente tem a ciência, principalmente o cliente, de que aquela pendência ela foi cadastrada a partir daquela última interação, pois até aquele momento não havia nenhuma pendência cadastrada. Isso nos dá um resguardo, dá também uma gratificação para o nosso cliente de que, ok, eles estão conferindo, não vou pagar muitos juros caso venha a esquecer de pagar uma guia, então a gente ganha credibilidade com o nosso cliente. Então, reforço, precisa ser feito dessa forma. A mensagem ela já está cadastrada como mensagem padrão, você vai utilizar ela para fazer essa interação. O nome da mensagem é interação levantamento de pendência regular. Vocês vão pegar sempre o nome, o título do slide, colocar apenas o INT na frente. Vocês vão encontrar esse texto padrão, tá bom? Vamos para o próximo caso. Parecer folha de pagamento, onde o documento baixou os documentos. Então, como que você vai identificar? Quando o cliente baixou os documentos encaminhados pela tarefa, principalmente as guias. Caso ocorra, você não vai encaminhar nenhuma guia no grupo, apenas esse texto. A folha de pagamento da empresa, item editável, com o nome da empresa. Da competência, coloque a competência da folha de pagamento. Então, por exemplo, agora em janeiro, nós encaminhamos a folha de competência dezembro. Então, aqui a gente colocaria a competência de dezembro. Foi finalizada e encaminhada no e-mail. Identifiquei que os documentos foram visualizados e baixados. Sendo assim, não encaminharemos no grupo, evitando pagamento e duplicidade. Orientamos que façam o agendamento das guias para evitar o pagamento com juros após vencido. Qualquer dúvida, estou à disposição. Por que a gente vai separar aqui entre documentos baixados e documentos não baixados? Pode ocorrer da gente encaminhar no e-mail e também mandar as guias no grupo e o cliente pagar tanto as guias que mandamos no e-mail como no grupo. E isso causar alguma chateação com o nosso cliente. Então, sempre que for baixado algum documento pelo nosso cliente, nós não vamos encaminhar no grupo, nós vamos informar que a gente mandou no grupo e que sim, eu não estou encaminhando no grupo porque eu já verifiquei que ele baixou lá o e-mail. Então, caso ele tenha interesse, né, obviamente, que a gente mande no grupo também, ele vai solicitar, tá? Caso diferente disso, nós não vamos encaminhar as guias no grupo para que o nosso cliente não corra o risco de pagar em duplicidade. Temos a situação diferente, que é quando o cliente não baixou. Então, a identificação, você vai verificar se o cliente ele realmente não baixou os documentos, principalmente as guias, tá? Encaminhar todos os documentos da tarefa de fechamento no grupo com o seguinte texto:
A folha de pagamento da empresa, item editável, você vai colocar o nome da empresa. Da competência, coloca a competência, também o item editável. Foi finalizada e encaminhada no e-mail. Aqui eu estou reforçando para ele, doutor, ó, eu verifiquei que o senhor não baixou, mas foi encaminhado no e-mail. Por favor, não pague duplicidade. Então a gente também está tendo aqui um resguardo. Segue os olerites juntamente com as guias. Orientamos que façam o agendamento das guias para evitar o pagamento com juros após vencido. Qualquer dúvida, estou à disposição. Temos também a interação de um parecer de apuração fiscal sem ressalva do técnico, ou seja, ele não está esperando nenhum retorno ou que a gente informe algo para o cliente que ele precisa mudar, tá? Então, parecer de apuração fiscal sem ressalva, onde o cliente baixou as guias. Então, você vai identificar o quê? Se o cliente ele baixou as guias, né? Você vai encaminhar as guias no grupo. Você não vai encaminhar as guias no grupo, desculpa, pois o cliente ele já baixou, certo? Então, ele baixou, não encaminha a guia no grupo, apenas o parecer. O texto a ser utilizado é: a apuração fiscal da empresa, item editável, o nome da empresa. Competência, coloca competência referente a essa apuração. Foi finalizada e encaminhada no e-mail. Identifiquei que os documentos foram visualizados e baixados. Sendo assim, não encaminharemos no grupo, evitando pagamento e duplicidade. Junto com os documentos está o parecer do analista. É de suma importância a leitura e, caso tenha dúvidas, encaminhe no grupo. Orientamos que façam o agendamento das guias para evitar o pagamento com juros. Temos o caso de cliente que não baixou. Então você vai verificar se o cliente ele de fato não baixou as guias. E aí, com isso, você vai encaminhar todos os documentos da tarefa de fechamento da apuração no grupo com o seguinte texto: a apuração fiscal da empresa, item editável, o nome da empresa, competência, também o item editável, coloco a competência, foi finalizada e encaminhada no e-mail. Juntos com os documentos está o parecer do analista, é de suma importância a leitura e, caso tenha dúvida, encaminhe no grupo. Orientamos que faça o agendamento das guias para evitar o pagamento com juros. Vamos para aviso de férias, limite de gozo superior a 6 meses. Então, o que vai acontecer aqui? Você vai identificar, pegar o relatório de férias que o técnico anexou na demanda dele de documento, e você vai verificar todos os funcionários, um por um. Lá no item, na coluna limite de gozo, você vai verificar os clientes que estão se todos os funcionários estão com limite de gozo superior a 6 meses. Caso tenha pelo menos um funcionário onde o limite de gozo está inferior a 6 meses, não é esse texto que você vai utilizar. É um outro texto que a gente vai ver lá na parte de interação com intervenção, tá? Esse aqui é para caso o cliente ele tenha todos os funcionários com limite de gozo superior a 6 meses. Você identificou lá no relatório, você vai encaminhar no grupo esse relatório que se chama Programação de Férias, que foi emitido pelo técnico, juntamente com esse texto. Encaminha a relação de vencimento das férias dos colaboradores cadastrados na empresa, item editável, o nome da empresa. Oriento que se atentem à data limite para gozo e façam a programação das férias a fim de evitar o pagamento em dobro quando vencido. Nós temos aqui envio de documentos, né? Então, folha fixa, Prolabore, onde o cliente baixou esse documento. Então, você vai identificar se o cliente ele baixou. Se ele baixou, você não vai encaminhar as guias no grupo, vai encaminhar apenas o texto. Nesse caso, a folha de pagamento da empresa, nome da empresa, competência, vai colocar a competência, foi finalizada e encaminhada no e-mail. Identifiquei que os documentos foram visualizados e baixados. Orientamos que façam o agendamento das guias para evitar o pagamento com juros após vencido. Qualquer dúvida, estou à disposição. Então, vai seguir um padrão, tá? Que vocês podem verificar. Cliente baixou, não encaminha a guia no grupo, encaminha apenas o texto cadastrado na mensagem padrão. Cliente não baixou, encaminha todos os documentos juntamente com o texto cadastrado na mensagem padrão. Então, a folha fixa com Prolabore não baixada segue o mesmo item. Você vai verificar se o cliente de fato não baixou as guias. Caso você identificar que não baixou, encaminha todos os documentos da tarefa no grupo. Contexto: a folha de pagamento da empresa, nome da empresa, que é o item editável, competência, vai colocar a competência. Foi finalizada e encaminhada no e-mail. Segue os olerites juntamente com as guias.
Orientamos que façam o agendamento das guias para evitar o pagamento com juros após vencido. Qualquer dúvida, estou à disposição. Envio de documentos admissionais. Então, o cliente solicitou a admissão, chegou para você a tarefa de interagir esses documentos. Então, você vai verificar a etapa anterior com os anexos que o técnico colocou ali naquele documento e você vai baixar e encaminhar todos os documentos da tarefa de registro no grupo, tá? Com o seguinte texto: encaminhe os documentos da admissão do colaborador, nome do colaborador. Por favor, recolher a assinatura do funcionário no contrato de trabalho e fornecer uma via para ele. Qualquer dúvida, estou à disposição. Bem tranquilo, né? Envio de documentos rescisórios. Você vai verificar a etapa anterior, quando chegar para você a interação desses documentos rescisórios. Na etapa anterior vai ter todos os documentos da rescisão desse funcionário. Você vai baixar e encaminhar todos esses documentos lá no grupo, com o seguinte texto: encaminhe os documentos da rescisão do colaborador. Vai colocar, né, o nome do colaborador, o intereditável. Por favor, seguir os pontos elencados no documento Orientações para a Rescisão. Esse documento vai ter todas as orientações que o cliente precisa assinar, quantas vias precisa entregar para o funcionário, o que fica para a empresa, tá? Então é muito importante que tenha esse documento. Continuando aqui com o texto. Para recolhimento de assinaturas. Prazo para pagamento da rescisão. Vai lá, o item edital, você vai colocar o prazo para pagamento dessa rescisão. Lembrando que é 10 dias após a saída do funcionário, após o último dia trabalhado. Você vai conseguir encontrar essa informação lá no TRCT desse funcionário, isso daí a gente vai para um treinamento de DP, não é a intenção aqui. Mas vai colocar nessa interação o prazo do pagamento dessa rescisão. Muito importante para nos resguardar, falando para o cliente que, olha, você tem até essa data. Caso ele não pague, ele está sujeito a uma multa. Se esse cliente paga essa multa e a gente não informou para ele essa data de rescisão, essa multa pode acabar retornando para o escritório realizar o pagamento. Então é muito importante que tenha esse texto. Qualquer dúvida, estou à disposição. Vamos para uma próxima. Envio de documentos de férias. Você vai identificar que os clientes solicitou as férias, você abriu a demanda, o técnico ele finalizou as férias, chegou para você a interação. A etapa anterior à sua é os documentos dessas férias. Então, você vai encaminhar todos os documentos dessa tarefa de férias no grupo com o seguinte texto: segue os documentos referentes às férias do colaborador, item editável, você vai colocar o nome do colaborador. Prazo para pagamento das férias, item editável, você vai colocar o prazo para pagamento. Lembrando que esse prazo, 2 dias antes do colaborador sair de férias. Eu estou à disposição. Envio da parcela de um parcelamento em dia. E aqui um documento que foi baixado, essa guia de parcelamento foi baixada. Então, você vai identificar na etapa anterior da sua interação que o técnico anexou a guia e o cliente ele baixou. Então, você não vai encaminhar a guia no grupo, vai encaminhar apenas o texto. O parcelamento da empresa, nome da empresa, item editável, foi encaminhado no e-mail. Identifiquei que os documentos foram visualizados e baixados, sendo assim, não encaminharemos no grupo, evitando pagamento e duplicidade. Mantenha o seu parcelamento em dia. Parcelas em atraso poderão acarretar em rescisão de negociação pelo órgão responsável. Temos então o item que o envio de parcela de parcelamento em dia não baixado. Gente, uma coisa que eu não reforcei na anterior. O que é um parcelamento em dia? É aquele parcelamento que não tem nenhuma guia em aberto, uma guia em atraso. Apenas essa que nós estamos encaminhando que está em aberto, certo? Caso tenha parcelamento em atraso, não é esse texto, nem essas condições. Você vai verificar isso futuramente na interação de intervenção, tá? Então, continuando aqui. Parcelamento em dia não baixado. Você foi lá, etapa anterior, verificou que o cliente não baixou a guia do parcelamento. Então, o que você vai fazer? Você vai encaminhar a guia do parcelamento no grupo com o seguinte texto: segue a guia do parcelamento do mês. Mantenha o seu parcelamento em dia. Parcelas em atraso poderão acarretar em rescisão de negociação pelo órgão responsável. Vamos para as interações de intervenção. Aqui essas interações, elas são de documentos que necessitam de uma posição do nosso cliente. O nosso cliente ele precisa ser, além de informado, orientado, ele precisa tomar uma decisão, ele precisa nos dar algum retorno, ele precisa se posicionar, certo? Então aqui são as interações de intervenções.
Levantamento de pendência irregular, ou seja, o nosso cliente ele tem pendência. Parecer de livro caixa, certo? A gente precisa informar para o nosso cliente qual é o limite, caso tenha saldo, ou informar que não tem saldo. Ele precisa emitir recibo ou não emitir, então ele precisa tomar uma posição. Por isso o livro caixa ele só está aqui nas interações de intervenção. Parecer de apuração fiscal com ressalva do técnico, então tem alguma coisa ali que o nosso técnico fiscal apontou que precisa de uma resposta do nosso cliente, seja emissão de nota errada, malha fiscal, enfim, algum posicionamento do nosso cliente. Parecer contábil, também a mesma coisa. Aviso de férias com limite de gozo inferior a 6 meses, então o nosso cliente ele precisa já programar as férias desse funcionário, já precisa dar as férias, lançamento, pagamento, então ele precisa de uma posição. Envio da parcela de um parcelamento em atraso, né? Então todos sabemos que o nosso cliente ele pode perder esse parcelamento, então ele precisa de uma posição. Se ele vai querer continuar com o parcelamento, ele precisa quitar as guias em atraso. Mas vamos ver aqui caso a caso. Levantamento de pendências irregular. Você vai identificar se o nosso cliente está com alguma pendência, seja ele órgão federal, prefeitura, FGTS e Cefaz. Caso ele tenha alguma pendência, você vai encaminhar o parecer no grupo com o seguinte texto: realizamos o levantamento de pendência mensal da empresa, item editável, o nome da empresa. Conforme o parecer enviado, a situação fiscal é irregular. Neste documento encaminhado, é possível identificar os débitos cadastrados até o dia, bem mais um item editável, e suas declarações, e suas descrições. Lembramos que débitos em atraso impossibilitam emissão de certidão negativa, distribuição de lucro para os sócios. Ficamos à disposição para regularizar a situação da empresa. Parecer livro caixa com saldo para emissão de recibo. O que você vai identificar? O técnico ele finalizou o livro caixa e nesse parecer consta que o saldo de despesas do nosso cliente está superior às receitas. Normalmente o técnico ele coloca ali o saldo que esse cliente tem para emissão de recibo. No momento que você identificar isso, você vai encaminhar o parecer no grupo com o seguinte texto: segue o parecer do livro caixa referente à competência. Você vai colocar a competência que foi fechada pelo técnico. O saldo para a emissão de receita nos próximos meses está acumulado no valor de, coloca o valor que está com a despesa superior à receita. O técnico ele dá esse valor para você, você vai colocar aí. Ressalta alguns pontos importantes que precisamos de retorno. Você vai elencar todos os pontos que o técnico colocou no parecer. Eu não consigo deixar aqui fixo no texto. Às vezes é paciente que está com o CPF errado, às vezes é informação da despesa que não veio, nota que não veio, enfim. Existem vários pontos que podem ser apontados no parecer do livro caixa. Você vai elencar todos aqui, tá? Walter, não tem nenhum ponto a ser elencado. Você vai retirar essa parte, tá? Então, se não tem nenhum ponto a ser ressaltado, você simplesmente retira essa parte de, a partir do ressalto alguns pontos, você vai apagar, tá bom? Normalmente tem, caso não tenha, você simplesmente apaga do ressalto em diante. Vai ficar apenas, segue o parecer do livro caixa frente à competência, tal. O saldo para emissão do recibo nos próximos meses está acumulado de X reais, tá bom? Parecer livro caixa sem saldo para emissão de recibo. Você vai identificar lá que a receita do seu cliente ele está superior às despesas, tá? O técnico ele vai colocar lá essa informação de que não tem mais saldo para emissão de recibo. Então, o que você vai fazer? Você vai encaminhar esse parecer no grupo com o seguinte texto: segue o parecer do livro caixa referente à competência. Você vai colocar a competência. Informamos que a empresa não tem mais saldo para emissão de recibo no mês. Então, esse mês é agora, o vigente, quando você está encaminhando esse parecer. Favor emitir as notas pela pessoa jurídica. Como ele não tem saldo, né, nesse parecer, ele não tem saldo para emissão de recibo, ele vai emitir nesse mês as notas pela pessoa jurídica. Mês seguinte, vai ter um novo parecer. Caso mude a situação, aí ele volta lá para uma interação com saldo. Mas nesse caso, já que ele não tem saldo, ele não vai emitir recibo, ele vai emitir nota pela pessoa jurídica. Vem novamente aquele caso, ressalta alguns pontos importantes que precisamos de retorno, elenca esses pontos. Não tem, apaga essa parte.
Parecer de apuração fiscal com ressalva onde o cliente baixou as guias. Nesse caso, você vai verificar no parecer que o técnico ele elencou alguns pontos que precisa de atenção, como eu já reforcei alguns. Nota está sendo emitida errada, alguma atividade que poderia estar com uma tributação melhor, pontos que precisam de atenção, tanto nossa, mas principalmente do cliente. Você identificou que o cliente ele baixou esses documentos e principalmente as guias, tá? E você vai encaminhar essa guia lá pro nosso desculpa, você não vai encaminhar, pois o cliente ele já baixou. Não encaminhe as guias, apenas o parecer. Só um minuto aqui que eu vou colocar o notebook para carregar. Perfeito. Continuando. Apuração fiscal com ressalva baixada, você verificou que o técnico ele elencou algumas ressalvas, mas o nosso cliente ele baixou as guias. Então você não vai encaminhar as guias no grupo, vai encaminhar apenas o parecer com o seguinte texto: apuração fiscal da empresa, nome da empresa, que é um item editável, competência, coloca competência, foi finalizada e encaminhada no e-mail. Identifiquei que os documentos foram visualizados e baixados. Ressalto alguns pontos importantes que constam em seu parecer. Você vai elencar esses pontos, que é o que o técnico apontou como ressalva. Orientamos que faça o agendamento das guias para evitar o pagamento com juros. Aqui nós temos a apuração fiscal com ressalva, onde o cliente não baixou. Nesse caso, você identificou que o cliente não baixou, você vai encaminhar todos os documentos da tarefa de fechamento de apuração no grupo, com o seguinte texto: apuração fiscal da empresa, nome da empresa, competência, a competência, foi finalizada e encaminhada no e-mail. Ressalta alguns pontos importantes que constam em seu parecer. Elencar os pontos, né, que o técnico colocou. Orientamos que faça o agendamento das guias para evitar o pagamento com juros. Parecer contábil. Você vai identificar que o técnico ele finalizou todos os lançamentos dos documentos, né, na etapa dele, e ele anexou parecer com balancete e, às vezes, do DRE, dependendo da competência, mas ele colocou ali os documentos contábeis. Você vai encaminhar no grupo o parecer. Nesse parecer ele vai constar algumas informações importantes. Então, o texto que nós vamos utilizar ao encaminhar esse parecer. Segue o parecer contábil referente à empresa, nome da empresa, competência tal. Ressalta alguns pontos importantes que constam em seu parecer. Normalmente aqui a gente vai ter distribuição de lucro, lançamentos, então transferências onde o técnico não conseguiu identificação de ou o beneficiário, enfim, documentos ou informações que o técnico precisa para que ele possa fechar as demonstrações de forma fidedigna. Então, você vai elencar todos esses pontos que o técnico colocou no parecer aqui nesse texto de interação. No final, qualquer dúvida, estou à disposição. Aviso de férias, agora sim, com limite de gozo inferior a 6 meses. Então, esses funcionários, esses funcionários, estão próximos de vencer o limite para o gozo. Caso passe essa data, o nosso cliente ele vai pagar em dobro essas férias. Então, você vai identificar o quê? Que na empresa tem funcionário com férias vencidas nos próximos 6 meses. Se é um de 15, você vai mandar esse texto, tá? Então, se tiver um funcionário já com as férias vencendo nos próximos 6 meses, você vai mandar esse texto. Vai encaminhar no grupo o relatório da programação de férias emitido pelo técnico com esse texto. Encaminham a relação do vencimento das férias dos colaboradores cadastrados na empresa, item editável, vai colocar o nome da empresa. Precisão de atenção para os funcionários. Aqui é o item importante. Você vai colocar o funcionário que está com as férias vencendo nos próximos 6 meses. Se for um, é apenas um. Se for mais, você vai elencar todos com esses itens. Nome do funcionário, quantos dias restantes estão com o limite, estão pendentes e o limite para gozo. Então vai ficar, por exemplo, Walter Luiz Martins de Almeida, 30 dias restantes com limite para gozo em 31 de 2 de 2025. Embaixo, fulano de tal, 30 dias restantes com limite para gozo em, coloca a data. Se tiver mais, vai elencando todos os funcionários. Caso as férias sejam ultrapassadas, será necessário o pagamento do dobro das férias. Aqui eu já estou falando para o cliente, olha, você tem até essa data. Se você não me mandar as datas dessas férias, você vai pagar essas férias em dobro.
Envio da parcela, mas aqui o parcelamento em atraso. Então, nós temos guias atrasados. Então, você vai identificar que o cliente, nesse caso aqui baixado, né? Então, vai identificar que o cliente ele tem parcelamento em atraso, então tem mais de uma guia em atraso, uma ou mais guias em atraso, e esse cliente ele baixou os documentos. Então, você não vai encaminhar as guias no grupo, vai apenas o texto. Parcelamento da empresa, nome da empresa, foi encaminhado no e-mail. Identifiquei que os documentos foram visualizados e baixados, sendo assim não encaminharemos no grupo, evitando o pagamento e duplicidade. Informamos que a empresa está com risco de rescisão da negociação pelo órgão responsável por constar guia em atraso. Regularize para que possa continuar com o parcelamento ativo. Aqui eu estou falando para ele o seguinte, doutor, você está com parcelamento em atraso e a Receita ou qualquer outro órgão, Receita, Prefeitura, onde quer que tenha esse parcelamento, ela pode rescindir esse parcelamento se o senhor não estiver com ele em dia. Então, ter parcela em atraso acaba fazendo com que a Prefeitura ou a Receita, o órgão responsável, deixe de ter esse parcelamento, ele rescinda esse contrato de parcelamento com o senhor. E aí as pendências elas irão retornar totalmente para a conta corrente da empresa. Então, eu estou deixando claro para ele quais são os riscos de ter um parcelamento em atraso, para que ele não possa vir depois falando: ah, vocês não me avisaram. Aqui todo o nosso texto, por isso que ele é um texto padrão, ele foi pensado e elaborado para que a gente esteja sempre precavido em qualquer situação com o nosso cliente. Nós temos envio da parcela em atraso quando o cliente não baixou. Então, você identificou que tem parcela em atraso, o cliente ele não baixou, você vai encaminhar a guia do parcelamento no grupo. Segue as guias de parcelamento no mês. O que pode acontecer? Pode acontecer do técnico ele colocar todas as parcelas, né, tanto as atrasadas quanto a do mês, em um único documento. Mas pode acontecer também do técnico emitir parcela por parcela. Você precisa encaminhar todos os documentos. Todas as parcelas, inclusive as atrasadas, no grupo, tá? Então, segue as guias do parcelamento no mês. Informamos que a empresa está com risco de rescisão de negociação pelo órgão responsável por constar guias em atraso. Regularize para que possa continuar com o parcelamento ativo. Pessoal, esse foi o nosso treinamento sobre interação. Caso vocês tenham dúvidas, você pode estar consultando o seu líder direto para que ele possa tirar essas dúvidas, principalmente onde localizar o documento, onde localizar o texto. Então, o treinamento é esse. Muito obrigado pela atenção de vocês. Até a próxima.